Olá, boa tarde. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio com a presença dos representantes das chapas. Aqui os candidatos respondem a temas sugeridos e livres, conforme as regras acordadas durante a reunião entre a diretoria de comunicação da Assembleia e os representantes das chapas concorrentes. Todos os candidatos têm o mesmo tempo, 15 minutos no total, para responder aos questionamentos, sendo os 2 últimos minutos para considerações finais. Lembrando que, pelas regras da TV Assembleia, não é permitido ofensas aos adversários durante as respostas. Eu sou Natália Macedo e também temos como mediador o Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão, o advogado Tarcísio Araújo. Tiago Dias, advogado e atual presidente da Ordem, é o nosso entrevistado de hoje. Boa tarde, candidato. O seu tempo de entrevista começa agora. É com você, Tarcísio. Boa tarde, Natália. Boa tarde, candidato Tiago. Obrigado pela presença. A primeira pergunta que eu faço é em relação às críticas que foram feitas à sua gestão, de que a OAB teria diminuído um pouco a sua representatividade, deixado de enfrentar alguns aspectos importantes da sociedade. A gente sabe que a OAB é muito importante para os advogados, mas também é uma instituição muito acreditada pela sociedade. Como o senhor recebe essas críticas e qual seria os seus planos para o próximo triênio, caso seja eleito? Boa tarde, Tarcísio. Boa tarde, Natália. Boa tarde, telespectadores da TV Assembleia. Um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema tão importante para a advocacia e para a sociedade, como você pontuou muito bem, Tarcísio, como é o tema eleições da OAB. Quanto à pergunta, de maneira muito objetiva, essa crítica vem daqueles que acreditam que representatividade se faz com sobrenomes, se faz com grandes escritórios, se faz com a OAB político-partidária. Nossa ordem hoje é muito mais representativa, muito mais próxima da sociedade, ocupa muito mais espaços do que ocupava antes. Como exemplos e números, de maneira muito precisa, nós tínhamos na OAB, Tarcísio, quando eu assumi a OAB, 38 comissões. Hoje nós temos 70 comissões. Nós não tínhamos, por exemplo, comissão de política criminal e penitenciária como temos hoje, dando um show. A Ordem hoje tem uma sala dentro do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. A Ordem emite juízo de valor, opinião e participa de todos os temas relevantes para a sociedade. Por exemplo, nesse ano de 2018, tivemos como grande bandeira a campanha de combate à fake news. Tivemos em 2016 como grande bandeira a campanha de combate ao Caixa 2. E temos par e passo acompanhado todas as questões relevantes para a nossa sociedade. O que as pessoas que falam isso entendem como OAB forte, é a OAB se posicionando partidariamente, tomando partido ou defendendo partido A, partido B, partido C. É a OAB sendo representada pelos grandes escritórios, pelos empresários da advocacia, e isso realmente não é o nosso entendimento do que seja uma OAB forte, uma OAB representativa. Nossas 70 comissões hoje, essa Comissão de Direitos Humanos fez um grande trabalho, uma verdadeira revolução nos últimos 2 anos e 10 meses no que se diz respeito à participação da Ordem em diversas ações. Por exemplo, nossa Comissão de Direitos Humanos mediou quando houve a ocupação das escolas ano passado, acompanhou os casos de Centro Novo do Maranhão em 2016, acompanhou o caso dos índios Gamela no ano passado, na região da Baixada. Temos também a Comissão de Orientação Jurídica indo a diversas comunidades carentes de São Luís. Pra você ter uma ideia, nossa Comissão de Orientação Jurídica já fez mais de 50 atendimentos em diversas comarcas do estado do Maranhão, especialmente em São Luís. Criamos uma comissão que não existia no OAB, Comissão de Defesa da Educação. Essa Comissão de Defesa da Educação, firmamos um convênio, Tarcísio, com a Secretaria Municipal de Educação de São Luís, e nós temos o projeto OAB nas escolas. Temos ido às escolas municipais de São Luís, levando um pouco de cidadania, princípios de direito constitucional aos alunos de ensino médio. Temos buscado parceria com as universidades. Isso é uma OAB forte, isso é uma OAB representativa, uma OAB próxima da sociedade e próxima do advogado, como temos buscado estar. Agora, candidato, em 2015 o senhor foi eleito com a bandeira da transparência e da renovação. De lá para cá, o senhor conseguiu cumprir com essas metas, ou o senhor se perdeu pelo caminho, ou se sim, quais foram as medidas adotadas? Olha, na área da renovação, o que eu chamava de renovação era ter uma OAB, era renovação de valores, era ter uma OAB mais aberta, mais democrática, mais participativa, mais transparente, mais preocupada
com a jovem advocacia, com a mulher advogada e com a advogada do interior do Estado. E isso a gente seguiu à risca cada um desses preceitos, cada um desses fundamentos e alcançamos os resultados. Isso você vê no número de sedes e salas do interior, isso você vê no número de cursos de iniciação e de cursos de gestão de escritório para a jovem advocacia, isso você vê com a creche da advocacia no âmbito da mulher advogada, com a creche da advocacia, com a prioridade na sustentação oral para gestante e lactante. E em relação à questão da transparência de maneira muito objetiva, tenho orgulho de dizer que hoje o OAB Maranhão tem um portal de transparência rico em detalhes. Convido todos os advogados e todas as advogadas, convido a sociedade civil a, junto comigo, desmistificarem a fake news que foi criada de que a ordem não tinha transparência, de que a ordem não tem transparência. Vejam o nosso portal de transparência, entrem lá no site do AB, tem serviços, você clica em serviço, depois clica em transparência. Vai ter o nosso portal de transparência detalhando quanto nós recebemos mês a mês, quanto nós compartilhamos com o Conselho Federal do AB, quanto nós compartilhamos com a Caixa de Assistência dos Advogados, quanto nós enviamos para cada uma das 15 subseções do AB, quanto nós gastamos com folha de pagamento, quantos são os encargos trabalhistas, ou seja, de maneira muito detalhada, com riqueza de informações. Temos prestação de contas hoje no AB, no nosso portal de transparência. E também quero convidar os advogados. Quando você clicar em transparência, vai ter portal de transparência e embaixo vai ter o link prestação de contas 2005 a 2015. Tenha curiosidade e veja como prestavam contas. Prestavam contas antes da minha gestão a cada 3 meses com balancete contábil de meia folha de A4. Então, se alguém pode falar de transparência no AB, esse alguém sou eu, esse alguém é quem está comigo nessa gestão, porque buscamos informar o advogado como é gasto o seu recurso. E mais além, queremos caminhar ainda de maneira, e você perguntou se ainda tinha o que ser feito, ainda temos que ir mais além. E temos como proposta a proposta de orçamento participativo. Queremos, a partir do ano que vem, fazer audiências públicas para ouvir da Advocacia do Maranhão quais são as prioridades de investimento que o AB deve ter, para ouvir da Advocacia do Maranhão quais são as ações que a Ordem deve priorizar em defesa do advogado e da advogada. Isso sim é transparência, é uma ordem participativa, democrática e, acima de tudo, aberta para cada advogado e cada advogada. Uma ordem, como a gente reputou chamar, que é a casa de todos. Doutor Tiago, sabe que advogado, sobretudo, vive de processos, né? A gente precisa que os nossos processos tenham uma agilidade, uma celeridade realmente razoável. Como a OAB tem contribuído para que isso aconteça, como a OAB tem contribuído no sentido de colaborar com o judiciário para que esses processos possam ter um trâmite mais rápido e assim os advogados possam receber seus honorários com mais rapidez? Olha, Tarcísio, temos contribuído de 2 formas. Primeiro, mantendo uma relação institucional saudável, cooperativa, como tivemos, por exemplo, com o presidente Cleones, a corregedora Nildes, com o presidente James na Justiça do Trabalho, uma grande relação. Também, como temos tido com o presidente Zé Joaquim, corregedor Marcelo e com a presidente do TRT, desembargadora Solange. Relação cooperativa que fez a gente ter inúmeros avanços. Por exemplo, participamos da instalação do Sejusc na Justiça do Trabalho, que tornou muito mais céleres as audiências inaugurais. A advocacia trabalhista sabe o que estou falando, conhece os Sejuscs, sabe o quanto o Sejusc ajudou e facilitou no trabalho, no dia a dia da advocacia trabalhista. Temos contribuído cobrando também. Além de ter uma relação institucional harmoniosa, nós precisamos fazer as cobranças que têm de ser feitas. Quando eu assumi a OAB, existiam 16 comarcas no Maranhão que não tinham juiz. Hoje isso não existe mais. Ainda precisamos ter mais juízes substitutos, mais juízes auxiliares, para que a gente possa, quando um tira férias, ter uma continuação da prestação jurisdicional como deve ser. Ainda há um déficit, e isso não é no Judiciário do Maranhão, isso é no Judiciário brasileiro. Infelizmente ainda há um déficit, isso precisa ser dito e precisa ser cobrado do Poder Judiciário. Verdade que nós temos 110, quase 120 milhões de processos, é um número muito grande de processos, mas a advocacia e a sociedade exigem que se dê uma solução rápida, célere para isso. Rui Barbosa, em 1920, já dizia que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. E veja bem, isso era um problema do início do século passado, centenário. Precisamos combater agora com muito mais ênfase. Mas, dentro desse prisma, a Ordem tem dado toda a sua contribuição, feito as cobranças que precisa fazer. E falando de honorários, que a advocacia vive de honorários, nós tivemos uma grande conquista nessa gestão. Quem advoga há mais tempo sabe que em 2015 a lógica
é que os alvarás judiciais fossem expedidos exclusivamente em nome das partes. E hoje a lógica é outra, por cobrança da OAB, pelo diálogo da OAB com as instituições, hoje os alvarás são expedidos em nome dos advogados. Quem milita especialmente na Justiça do Trabalho e nos juizados sabe como era difícil. O cliente pegava o alvará, recebia o valor e não repassava os honorários dos advogados. Isso não acontece mais. Hoje o alvará é expedido em seu nome, advogada, é expedido em seu nome, advogada, e você vai lá, faz o repasse do cliente, mas garante aquilo que é sagrado à advocacia, que é a nossa remuneração, verba alimentar, os nossos honorários. Agora, candidato, só falou ainda há pouco que, se reeleito, vão haver audiências públicas, né, para ouvir a classe, para ouvir os advogados. Nesses últimos 3 anos, essa relação de ouvir, né, a categoria não aconteceu? Aconteceu. Tivemos, eu não vou saber te enumerar, mas incontáveis audiências públicas no AB. Eu tive audiência pública tratando, por exemplo, da questão do piso salarial da advocacia, e criamos na minha gestão o piso ético salarial da advocacia, bandeira antiga da advocacia do Estado do Maranhão, que infelizmente não andava. Ouvimos em audiências públicas em São Luís, em Imperatriz, em Caxias, a advocacia para ter o piso ético salarial. Abrimos e fizemos audiência pública para atualizar a nossa tabela de honorários. Fizemos audiências públicas de vários assuntos também relacionados à sociedade, Natália. Fizemos audiência pública, por exemplo, para tratar da questão da descompressão, falando com os professores, para tratar da questão da GAN no ano passado, também com os professores. Fizemos audiência pública com o pessoal da saúde, tratando do problema que nós tínhamos de atendimento nas unidades de saúde. Fizemos diversas audiências públicas. A OAB tem sido a casa da advocacia e a casa do povo do Maranhão. Doutor Tiago, a principal bandeira na sua última eleição foi a da Jovem Advocacia. Quais são os projetos para esse próximo triênio? O que a Jovem Advocacia pode esperar? Como é que você pensa que esses advogados podem ocupar melhor os espaços do mercado de trabalho? Olha, primeiro dizer do que a gente já fez. Terminamos o famigerado sistema de pontos. O sistema de pontos, para quem não sabe o que era o Conselho Federal da AB estabelecia descontos para a jovem advocacia brasileira, e isso há 10 anos atrás. E o AB Maranhão, em vez de facilitar o acesso a esses descontos, dificultou. Criou, no passado, um sistema em que o advogado tinha que ir somando pontos, o jovem advogado tinha que ir somando pontos para ter acesso a esses descontos. Isso praticamente inviabilizava que a jovem advocacia tivesse acesso a esses descontos, porque era uma verdadeira maratona, tinha que participar de congressos, de palestras, de seminários, de comissões, enfim, uma gama de coisas que o jovem advogado não tem o tempo necessário para participar, porque tem que estar trabalhando, tentando se inserir no mercado de trabalho, tentando ganhar o pão de cada dia. Isso fez com que, por exemplo, Tarcísio, de 2016 para 2017, apenas 92 jovens advogados fossem contemplados com os descontos previstos pelo Conselho Federal. Esse ano, com o fim do sistema de pontos, beneficiamos 6.757 jovens advogados. Criamos o Conselho Estadual da Jovem Advocacia, indo exatamente, Natália, no prisma de que a OAB tem que ser aberta e participativa. E eu entendia que nós não podíamos discutir jovem advocacia dentro do Conselho Seccional sem dar voz, sem dar assento aos jovens advogados. E hoje, com o Conselho Estadual da Jovem Advocacia, os jovens advogados discutem e eles têm voz, vez e assento no Conselho Seccional do AB para apresentar os anseios, as reclamações da jovem advocacia. E como propostas, Tarcísio, temos várias. Por exemplo, temos a proposta de obter linhas de crédito diferenciadas para a instalação de escritórios de advocacia. Os jovens advogados sabem quanto isso importa. Nós fizemos, ao longo da nossa gestão, 2 anos e 10 meses, 22 salas de atendimento de cliente nas sedes. Na nossa sede agora, pela primeira vez tem reforma. Acabando aqui o nosso tempo. Temos o CIJA e temos como proposta a linha de crédito e os sites gratuitos para jovens advogados. As eleições estão chegando, vai ser na próxima semana, dia 23 de novembro. Eu queria que o senhor fizesse aqui as suas considerações finais. 2 minutos. Olha, quero concluir, só dizer que temos diversas propostas, desde orçamento participativo, como o Centro de Integração da Jovem Advocacia ao mercado de trabalho, o nosso CIJA. Temos o projeto de linha de crédito diferenciada, temos o projeto de sites gratuitos, temos como programa de gestão continuar a interiorização da ordem, construindo sedes em todas as subseções e salas em todos os fóruns do Estado do Maranhão. Temos projetos de inclusão, como, por exemplo, o Núcleo de Saúde da Mulher, o Núcleo de Saúde do Idoso e a implantação do Programa de Valorização do Advogado e da Advogada com Deficiência. Temos
a consciência de que é indispensável a participação da advocacia na OAB. Eu sempre digo que não é a OAB que faz a advocacia, é a advocacia que faz a OAB. E por isso nós temos a obrigação de ouvir cada advogado, de ouvir cada advogada, tendo esse prisma de fazer uma ordem cada vez mais aberta, cada vez mais participativa, cada vez mais democrática, cada vez mais próxima da sociedade, para que a gente continue fazendo muito mais pela advocacia, na área de capacitação, com a ESA corporativa, com a ESA Online que nós queremos implantar. A ESA Online vai ter cursos online para todos os advogados do estado do Maranhão. Será uma universidade corporativa, como são a maioria dos cursinhos preparatórios para concurso e de pós-graduação hoje. Temos propostas na área de prerrogativas de ampliar e intensificar o trabalho da nossa comissão de prerrogativas. Por tudo isso e pelo que já fizemos, eu digo que a advocacia tem que votar olhando com dois fatores: o que já foi feito por cada candidato para a advocacia do Maranhão e as propostas que temos para melhorar o dia a dia de cada advogado. É por isso que quero pedir o voto de vocês, colegas advogados e colegas advogadas, na chapa 4, a chapa que vai fazer muito mais pela advocacia do Maranhão. Ok, obrigada, candidato, pela sua participação aqui à TV Assembleia. Seja sempre bem-vindo. Será sempre um prazer. Muito obrigado pelo espaço e mostra que a Assembleia é a casa da democracia, pautando temas tão importantes como esse. Obrigada, candidato. Obrigada, Tarcísio. Até amanhã. Thiago, obrigado. Mais boa tarde. Fechando a semana de entrevista com os candidatos à presidência da Ordem, o nosso convidado de amanhã é o candidato Carlos Brissac. No próximo bloco, Sabrina Aires volta com as notícias do Portal da Assembleia. É um instante só.